Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado por se juntar a mais esse vídeo nosso. E nós hoje estamos começando uma série de 4 vídeos em que nós vamos falar sobre as fases do estresse, as 4 fases do estresse. E cada vídeo vai ser dedicado a um deles, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho, mas antes disso, deixe-me acrescentar o seguinte: qual a razão? Hoje nós vamos estar introduzindo um pouco daquilo que a neurociência de verdade. O que eu quero dizer com neurociência de verdade? A neurociência que é feita pelo neurocientista. E o que nós estamos chamando aqui o neurocientista? O neurocientista é aquele que pesquisa, é aquele que estuda o comportamento, né? E o comportamento, as emoções, os afetos e a participação que o sistema nervoso central tem nisso e de que formas o sistema nervoso central pode contribuir para uma melhora de qualidade de vida. Então, quando nós falamos aqui da neurociência do estresse, nós estamos falando dos principais achados, a neuroimagem, a fisiologia, a neurofisiologia, a fisiologia hormonal, que esses campos de conhecimento podem trazer de contribuição de entendimento para o nosso próprio benefício. Por quê? Porque o conhecimento, e no meu livro, em outras ocasiões, eu tive, né, vocês tiveram a ocasião de ver que eu distingo a sabedoria do conhecimento. Eu falo que o conhecimento é de uma ordem e a sabedoria é de outra. Agora, isto não significa que as duas não podem contribuir reciprocamente. Então, é nossa aposta aqui que, à medida em que nós temos um conhecimento mais profundo do que as ciências de saúde, as neurociências podem trazer para o entendimento sobre o nosso funcionamento, isso podem ser elementos que podem contribuir para que nós nos tornemos mais sábios. E, por sua vez, a sabedoria é algo que pode contribuir para que nós desenvolvamos um filtro mais crítico, um filtro mais maduro sobre a informação que chega a nós, porque hoje nós vivemos uma invasão, nós vivemos um tsunami de informações, grande parte delas, infelizmente, de procedência e consistência precaríssima. É um exemplo disso. Você quer entender sobre incêndios florestais de um ano para o outro? É uma tragédia ou é uma coisa normal, é uma coisa cíclica? Para você poder ter um juízo sobre isso, ou sobre enchentes ou estiagens, é importante desenvolver um conhecimento mais profundo sobre o ciclo das águas e sobre os ciclos florestais, para poder o quê? Desenvolver uma visão crítica, procedente, madura e poder reconhecer o que é informação verdadeira do que é oportunismo midiático, né? Então, nesse sentido, exatamente, nós não lidamos com incêndios florestais, mas nós lidamos com outro tipo de incêndio, que é o estresse, que é quando a gente entra em parafuso, que é quando o estresse é uma das experiências em que a gente sente que perde um pouco o manche, perde um pouco o volante, perde um pouquinho a direção da nossa própria existência. Isso é ruim, né? Então, aprender a perceber como nós reagimos e como nós agimos é extremamente importante, é sumamente importante, no sentido de nós desenvolvermos uma sabedoria sobre nós mesmos e aprender a lidarmos um pouquinho mais e um pouquinho melhor conosco mesmos e com as nossas reações emocionais, ok? A primeira coisa que eu diria sobre o estresse dito no popular, dito aí na rua, pode significar coisas muito diferentes, mas a origem do termo estresse vem de Hans Selye. Hans Selye foi um pesquisador. Ele foi, na verdade, ele não era da área mental, ele era da área
da fisiologia, ele era endocrinologista. E ele usou a teoria do estresse, ele estabeleceu a partir da mensuração do tamanho da suprarrenal de ratos submetidos, expostos a adversidades ambientais várias, né? E portanto, não é um estado emocional. Quando eu falo assim, eu estou estressado, não é só nervosinho que eu tô. Minha suprarrenal, meu sistema endócrino, o meu sistema imunológico, vários aspectos da minha fisiologia estão envolvidos na ocorrência do estresse. Então, se eu estiver estressado, eu teria um coração estressado. Se eu estiver estressado, eu teria uma suprarrenal estressada. Eu teria um estômago estressado. Eu teria um intestino estressado. E eu terei um cérebro estressado. Ok? Então, é um estado complexo, fisiológico, comportamental e emocional que se abate sobre nós de quando em vez. Aí você pode ter isso agudamente, você pode ter isso cronicamente. Mas o importante nesse momento é perceber que é um estado fisiológico, orgânico, complexo. Não é só um nervosinho, um nervosismo, ok? Também existe envolvido nesse estado de estresse, você tem uma indução hormonal. Tem uma participação muito grande das tais catecolaminas, que são adrenalina, noradrenalina. Você tem a ativação de dois eixos que já são clássicos dentro do estudo do estresse, que é o eixo adrenomedular e o eixo pituitário hipotalâmico adrenal. São dois sistemas, são dois eixos neuroendócrinos, quer dizer, tem a participação do sistema nervoso central e tem a participação dos hormônios, o que significa que tem a participação do organismo como um todo. Porque que o adrenalina e a noradrenalina vão fazer? Vão procurar adaptar o meu estado fisiológico, físico, mental e emocional à situação que se apresenta para mim. Então, não é simplesmente os eixos são os caminhos pelos quais o estresse se configura em mim, mas o estresse é um estado global, mental, fisiológico e comportamental. Terceiro ponto, todo mundo fala da ativação simpática, adrenalina e noradrenalina. Hoje em dia se estuda também a participação do sistema parasimpático, ou seja, do outro lado do nosso sistema neurovegetativo, que trabalha compensando isso, porque senão seu coração dispara pela noradrenalina, ele dispara, mas não pode ir até ad infinitum. Os médicos, os profissionais de saúde que me ouvem aqui sabem que a partir de um certo ponto, um bombardeio catecolaminérgico pode induzir arritmia. Pode induzir baixo fluxo, pode induzir uma série de coisas, né? Então é importante saber que, inclusive, o sistema regulatório parasimpático também participa na reatividade do estresse, né? Você tem uma indução psicológica, você tem uma mudança. Vamos pegar um exemplo aqui. Você está lá no seu dia a dia, seu filho, sua filha estão no exterior, estão viajando. Tá? Você estava tocando sua vida, fazendo suas coisas e tal. Aí pelo celular, chega uma mensagem de alguém da sua família falando: olha, eu preciso falar com você. O assunto é seu filho, sua filha. Bastou isso. Você está numa situação o seu dia está completamente diferente. Você nem sabe o que foi, mas a sua atenção, a sua prioridade, você estava discutindo sobre o seu time que decepcionou no último jogo e não sei o que, então te caçoando. Chega essa mensagem, tudo isso acaba.
Você prioriza o que pode estar acontecendo com seu filho e sua filha lá fora. Acabou. Então, existe uma priorização da atenção, não necessariamente da importância. Você pode despriorizar coisas extremamente importantes para você, mas naquele momento o alvo da sua atenção, o alvo da sua consciência está girando em torno de seu filho e sua filha e o que pode estar se passando com eles naquele momento. Então existe aí, então você imagina que aqui o exemplo é o exemplo do estresse agudo, mas você pode ter o estresse crônico. E perceba como um estado crônico de estresse pode te levar a cronicamente deixar de perceber outras coisas importantes para você, para a sua vida, porque você está totalmente focado naquilo que está despertando os seus cuidados naquele momento, naquele período da sua vida. E como, portanto, um bom manejo do estresse é importantíssimo para a gente não perder de vista a totalidade do nosso ser, a totalidade das nossas, o cenário mais amplo, totalidade não é uma boa palavra, mas o cenário mais amplo das nossas aspirações, das nossas preocupações, das nossas gratificações e dos nossos projetos. Por fim, existe algo que é extremamente importante, porque nós sabemos que pessoas diferentes reagem diferentemente à adversidade. Um exemplo disso é o idoso que falece. O idoso falece e todos aqui já tiveram a experiência de ver que os filhos diferentes reagem de maneira diferente a essa perda, que é uma perda que envolve tem uma característica de adversidade, Essa diferença vem de onde? Vem de diferenças na personalidade, Então nós vemos assim que determinados perfis de personalidade tendem a reagir ao estresse de maneiras diferentes. Então vários estudos mostram que personalidades que têm uma certa propensão a afetos negativos. O que seriam afetos negativos? Afetos que não promovem edificação e socialização. São afetos que tendem a nos distanciar, ou criar tensão, ou criar desentendimento. A propensão a esses afetos negativos, personalidades que são pródigas nisso, tendem a responder, a reagir ao estresse de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais nociva. Raiva. Não só a raiva momentânea, mas a raiva no sentido da propensão à indignação. A pessoa que se indigna com facilidade, que se opõe com facilidade, que gosta de denunciar, que gosta de avisar, Estas personalidades tendem a responder de uma maneira mais intensa e mais nociva ao estresse. São pessoas que tendem a se estressar mais. Hostilidade. Pessoas que tendem a responder com rechaço, que tendem a ser agressivamente críticas a outras pessoas ou a si mesmas, elas tendem também a responder de uma maneira mais intensa ao estresse. E por fim, a depressão clínica, Pessoas que são depressivas, cronicamente depressivas, tendem a se estressar de uma maneira mais intensa, de uma maneira mais nociva do que pessoas que tenham um perfil de humor, um perfil de disposição mais otimista ou mais tranquilo, easygoing, Também um traço que é muito importante, um traço de personalidade que foi estudado e que mostra claramente um perfil, um padrão de resposta mais proveitosa, menos intensa de estresse, é a abertura à experiência, especialmente a experiência nova,
a experiência não esperada, a abertura, né? Até a busca por novidade em alguns casos. Você tem, quanto mais aberto eu tiver a isso, mais melhor é a minha resposta diante da adversidade, né? Então, e por outro lado, quanto mais eu tenho uma tendência a me esquivar do que pode eventualmente ser nocivo, maior a minha tendência a responder com acuamento. Quanto mais isto tiver presente para mim, mais a minha tendência a reagir com o estresse diante da adversidade, né? Aí você pode dizer, bom, mas aí você tem associações, você tem a associação com personalidade. A personalidade não é aquela coisa que não muda? Diria não, a personalidade tem aspectos que mudam e tem aspectos que não mudam. Quando a gente está falando de uma personalidade patológica ou de um transtorno de personalidade, um dos critérios que se usa é precisamente o padrão comportamental que tende a se repetir e é refratário ao aprendizado. Então, eu diria que a personalidade, ao mesmo tempo, né, a teoria da pessoa, ao mesmo tempo que de uma certa forma, nos localiza, nos diferencia, por outro, muitos destes traços, muitas dessas características são passíveis de aprendizado. E uma das coisas que chama a atenção, por exemplo, impulsividade. A impulsividade, ela tende a ser maior na idade mais jovem. Tem um pico na adolescência e depois tende a ir amenizando com o passar dos anos. Quando você tem uma pessoa de idade mais avançada e continua impulsiva, normalmente esta impulsividade vai gerar problemas para ela. A tendência é que a impulsividade vá diminuindo. Então, em termos de personalidade, o fato de ser da personalidade absolutamente não significa que nós estamos trancafiados, estamos condenados a ter uma má reação, de maneira alguma. Pelo contrário, é possível aprender. O homem aprende, ele aprende emocionalmente, ele aprende socialmente, ele aprende subjetivamente, né? Nós aprendemos. Essa é a nossa liberdade. Então é importante perceber que é possível, e a ideia é que é possível fazer muito no sentido em reduzir, diminuir e moderar, regular a experiência do estresse na nossa vida, né? Nos próximos vídeos nós vamos estar falando sobre outros aspectos da nossa reatividade ao estresse, em que nós vamos estar entrando em outras considerações e outros aspectos, sempre pensando na direção de como tornar o estresse menos presente e menos intenso na nossa vida e nosso cotidiano. Porque desafiadora a vida é. Ponto. Isso a gente não consegue. Não tem moleza. Não tem jeito. Diz o ditado: quer moleza, senta no pudim. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter visto. Se você sente que esse vídeo te ajudou, se você sente que é importante, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, comente. As críticas são sempre muito bem-vindas e, eventualmente, inscrever-se no nosso canal para mais material, né? Nós vamos estar desenvolvendo esse tema em 4 vídeos e, posteriormente, possivelmente, nós vamos estar no ano que vem aí fazendo um workshop sobre estresse. É isso aí, muito obrigado, um abraço, até a próxima.